Sabe o que acontece com o dinheiro digital quando as bombas começam a cair? É uma pergunta complicada. Hoje a gente vai mergulhar nessa relação super tensa entre um possível conflito no Oriente Médio e o futuro das criptomoedas. É uma conexão que, olha, mistura guerra, tecnologia e finanças de um jeito que pouca gente imagina. Essa pergunta, na verdade, é o ponto de partida para tudo. Pensa bem, quando a estabilidade de um país vai por água abaixo, a confiança na moeda, nos bancos, em todo o sistema financeiro, bom, ela desmorona junto. Para a gente entender o que está em jogo aqui, é como olhar para dois exércitos num campo de batalha financeiro. De um lado, o sistema tradicional, sabe? Centralizado, totalmente amarrado aos governos, aos bancos, e do outro, as criptomoedas. É um sistema totalmente diferente, descentralizado, sem fronteiras, que foi basicamente projetado para funcionar fora desse controle todo. Beleza, então para organizar o raciocínio, a gente vai dividir essa análise em 5 pontos principais. Primeiro, o refúgio digital. Depois, como o cripto vira uma ferramenta para fugir de sanções. Terceiro, o impacto na volatilidade do mercado. Quarto, um ponto que pouca gente fala: a infraestrutura por trás de tudo. E por fim, o que isso significa para a regulação e para a percepção pública. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o tal do refúgio digital. Pensa só, no meio do caos, para onde vai o dinheiro? Bom, a resposta cada vez mais parece ser uma só: para o mundo digital. E é exatamente aí que entra essa ideia de ouro digital. É uma comparação perfeita, né? Por séculos, em qualquer crise, para onde as pessoas corriam? Para o ouro. Era o porto seguro. Hoje tem muita gente que olha para o Bitcoin e vê exatamente a mesma coisa, um tipo de cofre digital, um lugar para proteger o patrimônio quando tudo em volta, o sistema tradicional, parece que vai desabar. E os motivos para isso são bem claros. Quando a confiança no sistema tradicional simplesmente evapora, a cripto aparece como uma rota de fuga, né? Vira uma maneira de, sei lá, driblar a instabilidade, proteger o dinheiro da desvalorização da moeda local e, claro, escapar um pouco do controle do Estado. Mas olha só que interessante. Cripto não é só um escudo para pessoas comuns. Ela também pode ser uma arma, na mão de nações. Porque na guerra moderna, nem todas as batalhas são com tanques e aviões. Algumas das mais importantes acontecem nos mercados financeiros. E não, isso não é teoria da conspiração, não é filme. Já está acontecendo, na vida real. O Irã, por exemplo, que vive isolado por sanções econômicas, já percebeu isso. Eles vêm usando criptomoedas como uma espécie de linha de vida econômica, uma maneira de furar o bloqueio e conseguir fazer negócios com o resto do mundo. O esquema é até bem simples, pelo menos na teoria. O dinheiro digital vai de um ponto A para um ponto B sem precisar passar por nenhum dos intermediários tradicionais. Bancos, sistemas como o SWIFT, nada disso. E aí, a aplicação Sons fica uma tarefa quase impossível. Ok, mas saindo um pouco da estratégia dos governos, a gente entra no caos do mercado. E o mercado de cripto, convenhamos, já é um barril de pólvora por natureza. Qualquer faísca, qualquer tensão geopolítica pode causar uma verdadeira explosão. O ponto central aqui é que não precisa nem ter o conflito de fato. A simples ameaça já é gasolina pura nesse fogo. O mercado fica maluco. Uns entram em pânico, outros tentam lucrar com o caos, e essa corrida maluca para tentar adivinhar o que vai acontecer cria aquela montanha-russa de preços que a gente já conhece. Dá uma olhada nisso. Em tempos normais, de estabilidade, a volatilidade já existe, mas é uma coisa. Agora, em tempos de crise, ela simplesmente explode. É um salto gigantesco. Para uma minoria, isso pode ser a chance de ganhar muito dinheiro, sim. Mas para a maioria, o que isso significa é um risco gigantesco de perdas. Certo, até agora a gente falou muito do mundo digital, do software, das transações, mas as criptomoedas têm um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco bem real, bem físico. E é exatamente aí que um conflito armado pode atacar. Pois é, esse é um ponto que muita gente esquece ou nem sabe. O mundo da cripto não é 100% virtual, não é uma nuvem mágica. Ele depende de uma infraestrutura física bem robusta para funcionar. Pensa assim: sem eletricidade e sem internet, a rede simplesmente para. Acabou. E o que acontece numa guerra? A infraestrutura é quase sempre o primeiro alvo. Vamos pegar o Irã de novo como exemplo. O país é um dos gigantes da mineração de Bitcoin, muito por causa da energia barata. Agora, imagina um ataque que derrube a rede elétrica do Irã. Isso não seria só um problema local lá para eles. Seria um choque com potencial para abalar a rede global do Bitcoin inteira. E para fechar, vamos olhar um pouco para o futuro.
Porque um conflito dessa magnitude não muda só as fronteiras no mapa. Muda as regras do jogo, muda como as pessoas enxergam as coisas. E o futuro das criptomoedas, bem, ele pode estar sendo decidido agora, nesse campo de batalha. É como se o mundo estivesse numa encruzilhada com dois caminhos possíveis. De um lado, os governos podem usar o conflito como desculpa para apertar o cerco, criar regras mais rígidas para evitar o uso ilícito. Mas, por outro lado, as pessoas podem correr justamente na direção oposta, buscando moedas com mais privacidade para fugir dessa vigilância toda. No fim das contas, tudo vira uma grande batalha de narrativas. Um conflito desse porte forçaria o mundo a tomar uma posição. Afinal, cripto é uma ferramenta para a liberdade financeira ou é um facilitador para atividades ilegais? A resposta que prevalecer vai, sem dúvida, definir o futuro disso tudo. Então, resumindo o que a gente viu, fica clara essa dualidade, né? De um lado, os pontos fortes, a descentralização, o fato de não ter fronteiras, mas do outro, as fraquezas, a volatilidade absurda e, como a gente acabou de ver, a dependência total de uma infraestrutura física. É, sem dúvida, uma faca de dois gumes. E tudo isso nos deixa com a grande questão em aberto. Um conflito desses vai empurrar as criptomoedas de vez para o centro do sistema financeiro global ou vai acabar jogando elas para a margem como uma ferramenta só para quem vive fora da lei ou em zonas de guerra? O futuro, sinceramente, está totalmente em aberto. E a resposta? Bom, a resposta pode estar sendo escrita agora mesmo.